Alunas e alunos do Colégio Lusíadas, saudações geográficas. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que a escola solicitou que a gente fizesse para te atender durante essa crise que assola a humanidade e, portanto, a nós, né? Evidentemente que eu não estava preparado para isso, não é minha especialidade, meus vídeos estarão cheios de defeitos, mas tenha certeza que eu estarei sempre fazendo da melhor maneira possível e aguardo seus retornos de modo que eu consiga melhorar conforme vão acontecendo as coisas. Esse vídeo específico é para os alunos do pré-ENEM, aqueles que utilizam o sistema poliedro, ok? Eu já entreguei à escola, já está publicado o resumo de toda a teoria da apostila 1, tá? Todo o material da apostila 1 está lá no blog de vocês. E agora eu vou fazer vídeos com a resolução dos exercícios. Hoje é atividade 1 da Geografia 2, ok? Estou supondo que você tenha tentado. Vamos lá? Vamos lá então. Frente 2, ó. Atividade 1, do meio natural ao meio técnico, científico e informacional. Página 604. Nós vamos começar pela página 611. Essa aula é comentário dos exercícios, para você tirar suas dúvidas. Tá com mais dúvida? Entre em contato comigo, você conhece os canais, tá bom? E vamos para a página 611 então. Vamos lá então, olha só, questão 1, ele quer que você recorde a diferença dos conceitos fundamentais da geografia. Lembra lá, primeiras aulas, né? O que é uma região, o que é um espaço? Aí ele está falando aqui, ó. Uma categoria ligada à ideia de domínio, gestão de uma determinada área. Vamos recordar, ó, espaço, esse é o principal. Espaço está entre parênteses a palavra geográfico. Espaço geográfico é o máximo, ele é o todo. É análise física, humana, econômica, histórica, interrelacional, dinâmica para o futuro. Isso é o espaço geográfico, ok? E você chama de região um recorte do espaço geográfico com alguma finalidade. O conceito de paisagem e de lugar são conceitos mais específicos. A paisagem é a descrição física do que é observável. E o lugar, ele se diferencia da paisagem no momento em que você atribui algum aspecto emocional. Aquele lugar te toca por algum sentimento de pertencimento. Mas e agora? Domínio e gestão. Aí é território, aí é sistema de poder. Esse território é meu. Eu tenho medo de ir naquele lugar. Aquilo é território do crime organizado. Veja, o território brasileiro, ele pressupõe limite, ele pressupõe um sistema, alguma forma de organização de quem mora lá dentro, tá? De alguma maneira ele é oficial, mas de alguma maneira não. O território não obrigatoriamente precisa ser oficial. Há territórios dentro do território máximo. Gabarito é. Questão 2, tá? Então vamos lá. Música Asa Branca, tá? Tem só um trecho dela aí. Vamos juntos, tá? Até mesmo Asa Branca é uma ave lá do sertão, tá? Bateu asas e voou, bateu asa do sertão. Então se eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para me voltar para o meu sertão. Ó, isso aqui ele está falando da transumância, muito comum no sertão. Na época da seca, as pessoas vão embora, tá? Vão ganhar dinheiro em qualquer lugar lá onde tem algum bico. E
quando ele tem a notícia da chuva no sertão, ele volta, ok? Então, veja, ele colocou essa estrofe, só que ele quer saber como é que está se referindo o autor aqui. É região, é território, né? Então, aqui é uma descrição, está falando do clima semiárido, das pessoas que vão embora, reparou? Uma descrição, não chega a ser espaço geográfico, né? Porque não é completa, mas é um recorte de espaço geográfico. E repare que ele tem saudade, ele está triste, ele está doido para voltar, ele tem pertencimento ao meu sertão, ele não é proprietário. Esse meu aqui significa, é o lugar que eu, exemplo, o lugar que eu quero morrer, pronto, tá? Eu tenho uma identificação com aquele lugar, ok? Então ele fala assim, veja, essas estrofes, elas podem ser definidas como, senhores, como a escola pediu para a gente fazer vídeos de no máximo 30 minutos, eu vou pular as verdadeiras, eu vou comentar as falsas, também vou pular a questão repetida, né, quando tem o mesmo assunto, combinado? Tá bom? Então veja, o gabarito é a letra A, ok? Então nós vamos comentar os outros. Vamos lá? Ó, esses trechos referem à questão de território? Não é sistema de poder, não pode, tá bom? Região pode, é o gabarito, né? Delimitada pelo critério exclusivamente econômico, de jeito nenhum. Ele nem tocou no assunto da pobreza, da exploração humana, reparou? Paisagem, é uma descrição de paisagem até que poderia. Nos remete a dois cenários distintos, o cinza da desolação, da estação seca, que afugenta a asa branca, e o verde vivaz do período chuvoso, das plantações. Acontece que só paisagem não justifica tudo aqui. Ele não falou da questão do pertencimento, não pode letra D. Espaço, aí é que tá, para ser espaço tinha que ser o todo. Ele não pode se ater apenas a alguns aspectos para caracterizar o espaço geográfico. Não pode. Beleza? Gabarito, letra A. Vamos para a terceira. Olha lá. Uma importante contribuição do geógrafo Milton Santos na análise do espaço geográfico do todo. Ok? Foi o quê? Milton Santos foi um dos geógrafos mais importantes do final do século XX, década de 70 para frente, ok? Ele era quase um filósofo, tá? E é o guru de boa parte dos geógrafos, eu incluído, tá bom? Vamos lá. Ele faleceu no início do século XXI. Qual foi a grande obra de Milton Santos, né? Exatamente o tema desse capítulo que está aqui em cima, ó, do meio natural, quando o ser humano não interagia, diferente dos outros animais, né? Não interagia diferente, ou seja, ele era muito parecido, ao meio técnico, científico e informacional, que é a grande obra de Milton Santos, tá? Essa análise, essa mudança de enfoque da análise do espaço geográfico e que se universalizou, ok? Só para dar uma bicada, teoria da tectônica de placas, né? Ela é uma teoria física, ela veio lá dos Estados Unidos e concomitantemente na extinta União Soviética também ela foi se desenvolvendo como explicação da teoria da deriva continental, nada a ver com Milton Santos. A elaboração da teoria dos três mundos, primeiro, segundo e terceiro, foi logo após a Segunda Guerra, ok? Então, um pouquinho anterior ao momento do apogeu de Milton Santos. Os domínios morfoclimáticos já é geografia física de novo, e ela é ligada a Aziz Absaber, também um geógrafo relevante na história do Brasil. E essa máxima, a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra, ela é muito gostosa, ela é de um geógrafo francês chamado Yves Lacoste. Ele tem um livro até com esse nome, tá? Tem traduções aqui para o português. Geografia é muito boazinha, todo mundo quer o bem, todo mundo quer se ajudar. Sim, mas quem domina um mapa, por exemplo, né, consegue dominar os outros povos, ganha guerra, não é isso? Em tudo você tem um sistema de opressão.
e aqueles que fazem parte do sistema de poder que o utilizam para si, tá? Mas não é o enfoque de Milton Santos, letra C. A pergunta 4, de novo, texto de Milton Santos, ok? O espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. Então a globalização ela não é uma realidade, tá? É uma metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial, ok? Os textos de Milton Santos, se você não entender, não se preocupe. Às vezes eu me pergunto se ele mesmo entendia, tá? É uma pessoa diferenciada e é muito complicado para os universitários entendê-lo, tá? Mas ele está aí na história e ele modificou os rumos do pensamento, tá bom? De qualquer maneira, o que ele fala? A globalização existe, todo mundo está submetido a ela, no entanto, as benesses da globalização não estão disponíveis para todo mundo, ao contrário, né? Para uma grande parte da população, essas benesses são algo distante, algo estranho, elas estão excluídas, tá? Veja, quando ele fala fenômeno revelador, globalização como um fenômeno revelador de lugares que são ao mesmo tempo objetos de uma razão global e de uma razão local, que convivem, se contradizendo em suas próprias definições, dialeticamente, tá? Opostos, tá? Possibilidade de transformar virtudes locacionais de modo a evitar a interação. Evitar a interação nada tem a ver com globalização. Falso. Diminuição de poder das empresas. Ao contrário, a globalização é das empresas. Quem tem ficado mais poderoso não é Estados Unidos, são as grandes empresas. E uma, inclusive, come a outra. Não são as grandes empresas, são algumas mega empresas que estão destruindo, inclusive, as grandes. Ok? Da mesma maneira, a letra D, aumento do poder dos estados nacionais. Salvo raras exceções, tá? A exemplo, né, do estado, por exemplo, russo ou chinês, né, que tem, no caso da Rússia, nós temos dúvidas sobre a democracia russa. No caso da China, ela é inexistente oficialmente, né? Mas o Estado, ele faz parte do mundo empreendedor daquele país, né? Então há uma confusão naqueles dois países entre atividade estatal e atividade empresarial, ok? Então, mas a regra da globalização é poder para as empresas. Os estados são cada vez mais fracos, tá? Estão de cabelo em pé os governos europeus, Donald Trump ou qualquer presidente americano, não é esse ou aquele. Hoje eles temem a globalização. Por mais incrível que isso possa parecer, nós somos educados. A globalização é boa para os Estados Unidos. Globalização é boa para os maiores empresários do planeta e alguns ligados a governos. Ok? Os sindicatos americanos não podem ouvir falar na palavra globalização por conta da saída das empresas de lá. Por exemplo, indo para a China e gerando emprego na China e não nos Estados Unidos. Tá bom? Então, há um grande número de americanos que se deram mal com a globalização. Quando ele fala conjunto dissociável, não faz parte de conceitos de geografia, né? Estudar as coisas de modo indissociável faz parte da essência da geografia, que é a correlação entre os fatos, entre os sistemas, tá? E não que eles sejam estanques, tá bom? Beleza? Letra C. Pergunta 5 também, vamos passar lotado, né? Tem uma parte do poema Província de Cecília Meirelles, está lá, né? Então, o examinador está dizendo assim, primeiro uma descrição, cidadezinha perdida, no inverno denso, de bruma é nevoeiro, pronto, que é dos teus morros de sombra, do teu mar de branda espuma, olha quantas metáforas,
pela curva dos caminhos cheirava o capim e o orvalho, a garoa de manhã, pronto. E muito longe as harmônicas riam depois do trabalho. Virou a página? Trabalho, que é feito de tua prosa, onde a morena sorria, com toda a noite nos olhos e na boca todo dia. De novo ele volta aos conceitos fundamentais de geografia, quais estão presentes. Aquele não citou sistema de poder, de gerenciamento, de apropriação do lugar, da área, ok? Então não pode território, não pode território, não pode território, sobrou paisagem em lugar. Paisagem descrição, como ele descreveu. E o lugar é, veja, a Cecília Meirelles, ela está dando sinais de que gosta desse lugar, de que tem saudade, de que tem identificação, ela sente pertencimento a esse lugar, a essa área, daí o conceito de lugar. Questão 6, olha lá. A história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura progressiva, ruptura progressiva entre o homem e o lugar onde ele mora, o meio, que o cerca, o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do planeta, armando-se de novos instrumentos para tentar dominá-lo. A natureza artificializada, o ser humano modificou a natureza, tá? Ela marca uma grande mudança na história humana. Repetiu natureza aqui. Hoje, com a tecnociência, alcançamos o estágio supremo dessa evolução. Texto de Milton Santos sobre a evolução do homem e a capacidade dele modificar a natureza. A pergunta é, a partir do texto e daquilo que você sabe, do muito que você sabe, assinale a alternativa correta sobre a relação homem-natureza. Letra A, o avanço do meio técnico científico informacional possibilitou uma maior preservação da natureza, haja vista que as indústrias modernas utilizam tecnologia que restringe poluição ambiental. Para um pouquinho. Sim, é verdade. Essa segunda parte da frase é verdade. O problema é que no todo a preservação da natureza, veja, a preservação significa intocabilidade. Ou seja, eu não mexi naquele lugar. O avanço tecnológico tem permitido que a gente mexa menos, que a gente recupere o que foi destruído, que a gente destrua menos. Mas não que a gente deixe de mexer. Preservar é não mexer, combinado? Falsa letra A. Tá? Se fosse conservação até que serviria, ok? Letra B. As sociedades de hoje têm um grande consumo de energia devido ao emprego de tecnologias que facilitam a comunicação, levando muitos países à maior exploração de fontes energéticas com redução de impactos ambientais, principalmente rios e florestas, graças à utilização de tecnologias modernas na apropriação dos recursos naturais renováveis. Isso aqui estamos engatinhando. A regra hoje ainda é combustível fóssil, carvão e petróleo. Hidroeletricidade também, quando ele fala de rio, eletricidade é limpa. A hidro não. Os rios sofrem muito com as barragens, tá? Mais um detalhe, tá? Emprego de tecnologias que facilitam a comunicação, levando o país a maior exploração de fontes de energia. Veja, o avanço das comunicações, ele chega a diminuir o consumo energético, né? Veja quanta energia nós estamos economizando agora. Eu não gastei combustível, vocês também não, para irmos à escola, estamos todos em casa, gastando pouquíssima energia, que é a eletricidade. Por mais que uma hidrelétrica seja impactante, né, o combustível fóssil é mais. Tá beleza? Falsa letra B. Você hoje está vendo videoconferências em países diferentes. Olha imagine quanto avião deixou de voar. Esquece o impacto econômico. Ambientalmente, o avanço das comunicações
ele pode ser uma importante ferramenta de diminuição de consumo energético. Letra C. A tecnociência tem entre seus princípios básicos a utilização de intensa mão de obra. Ao contrário, a tecnociência ela vai substituindo a mão de obra, especialmente as tarefas repetitivas, não exclusivamente, mas elas são as mais impactadas, tá? E mais, né? As tecnologias fazem tarefa com mais produtividade, com mais perfeição, praticamente não cometem erro, a um custo muito mais baixo. Elas são causa de desemprego, sim, tá bom? Beleza? Bem, pergunta 7, de novo Milton Santos, meio técnico científico, combinado? Qualquer dúvida me procura. A 8, a mesma coisa, evolução, tá bom? A 9 e a 10 são discursivas, são só para quem vai fazer FDV, quem vai fazer FUVEST, Unicamp, alguma coisa assim, né? Então também podem me procurar no particular. Vamos direto para a sessão Enem. Vira a página aí, 613. Virou aí? Vamos lá, Enem. O homem construiu sua história por meio do constante processo de ocupação e transformação do espaço. O Enem gosta desse tema, tá bom? Espaço natural. Na verdade, o que variou nos diversos momentos da experiência humana foi a intensidade. É verdade, desde o início mudávamos, né? Hoje mudamos muito mais do que mudávamos antigamente. Ok? Vamos lá. Uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração de recursos naturais, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história. Vamos ver, olha agora, tá com gabarito isso aqui, porque a gente tinha feito isso em sala, eu já tinha preparado, né, para a sala de aula, ok? Aqueles que eu não preparei a gente vai deixar sem para a gente ir discutindo junto, tá? Então, letra A diminuição do comércio entre países e regiões, consequência da exploração de recursos naturais facilitada pelo desenvolvimento tecnológico. É a diminuição do comércio? Ao contrário, né? O comércio ele cresce, tá? Paralelamente ao aumento da exploração desses recursos, tá? A ocorrência de desastres ambientais é uma consequência indesejável, mas há o gabarito. A melhora generalizada das condições de vida da população. Algumas pessoas melhoraram muito. Na média, tem muito pesquisador que entende que a média melhorou, mas de qualquer maneira, a desigualdade aumentou muito, tá? Elas não foram eliminadas, ao contrário, tá bom? A pobreza continua imensa, muito distante daquilo que se imagina de um mundo, como diria Milton Santos, globalizado, tá? Mas que não é tanto. Vira a página aí. Virou a página. Veja só essa letra D, tá? Eu fiz questão de deixar uma marquinha nela, porque, veja, o desmatamento realmente é uma consequência, né? Agora, eliminou grandes extensões de biomas. Ok, verdade. Agora, chamar o bioma de improdutivo, né? No mínimo ele produz vida. Ele pode não ser produtivo ou econômico, tá? Mas ele, no mínimo, produz vida, ok? E permite a nossa. Agora, veja, cujas áreas passaram a ser ocupadas por centros industriais. O maior destruidor de biomas é a agropecuária, mais inclusive que a própria, não só a indústria, como a mineração. Boa parte das queimadas são em função da agropecuária, combinado? O centro industrial, nesse caso, ele diretamente, tá? Ele é menos importante. A indústria, ela provoca um desmatamento indireto, né? No momento em que, por exemplo, nós viramos consumidores de produto industrial e esse produto industrial é feito com alguma forma de matéria-prima. Mas substituição do bioma nativo pelo centro industrial, em termos de porcentagem de espaço, está bem abaixo da agropecuária, como causa do desmatamento. Tá certo? Aqui ele fala que uma das causas, que o avanço tecnológico provocou aumento da população e, sobretudo, nos países desenvolvidos, coisa que
você sabe que hoje, ao contrário, os países desenvolvidos apresentam baixas taxas de crescimento populacional. Vegetativo é saldo entre nascimentos e mortes, não é da vegetação, não. Crescimento vegetativo é o crescimento natural. Nasceu, morreu, o saldo é o crescimento vegetativo, tá? E ele é maior nos países mais pobres. Combinado? Gabarito letra B. Tá bom? Então, a pergunta 2 do Enem é uma pergunta de interpretação. Ele fala de Dubai, onde no meio do deserto fica, tem campo de golfe que está sendo construído coberto, não vai ter mais mudança climática lá dentro, né? Porque vai ser todo climatizado, prédios de arquitetura moderna, isso no meio do deserto, tá? Ele associa isso, claro, à nossa revolução tecnológica que está lá do outro lado, tá certo? Beleza? Não vou perder mais tempo. Da mesma maneira que a questão 3 do Enem, portadora de memória. A paisagem ajuda a construir sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida. Tá? Reparou? Ele está fugindo do nosso conceito comum de paisagem, que é meramente descritivo. Ele está associando sentimentos de quem vive ao meio onde ele vive. A relação homem-meio, que é uma relação geográfica. Então, no texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica à vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão política de apropriação. Ele falou de pertencimento, né? Sentimento, não é de dominação. Apropriar é dominar. Econômica, do uso dos recursos. Não tocou no assunto de uso de recurso natural. Ele fala uma dimensão privada de limitação. Isso é meu. Privado significa meu. Comprei, tenho um título de propriedade. Fugiu desse tema, tá? Ok? Natural. Aqui ele vai falar apenas de paisagem, tá? Esse texto aqui é uma dimensão natural, de composição apenas por elementos físicos. Claro que não, ele mesmo falou, olha, ele tem memória, ele tem pertencimento, tá? Ele me lembra os momentos da vida, ok? Festa, comemoração, tá? Então ele é simbólico, ele é subjetivo, ele faz parte do espaço geográfico, letra E. Então, os extras são 4, eu vou comentar o 1 e o 3, tá? Eu nem ia comentar o 1, mas a resposta é espaço geográfico. Pô, que bacana, né? É o objeto da geografia, tá? Coisa mais importante. Vamos ler juntos. Numa paisagem podem ser observados edifícios, áreas cultivadas, ruas, ferrovias, igrejas, aeroportos, veículos, enfim, vários objetos construídos, modificados pela sociedade humana ao longo da história, além de formas naturais, animais e plantas em geral, e as próprias pessoas. Olha o texto, olha agora a pergunta, né? Ainda não a pergunta, né? Continuação. A simples observação da paisagem não nos traz explicações sobre as funções de cada uma das edificações, a organização do sistema de produção, as tecnologias empregadas, as relações comerciais, as relações de trabalho, a organização política, blá, 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 blá. Ora, o estudo da geografia propõe o conhecimento dessa realidade dinâmica, investigando causa, efeito, intensidade, extensão dos fenômenos da natureza. A partir da leitura do texto, aí ele pede para você definir o todo, espaço geográfico, letra E, tá? Olha a questão 2, é a mesma coisa, ok? Tá com dúvida de paisagem, lugar, território? Tá aí, refaça, tá bom? Vira a página. Texto de Milton Santos. Tudo era meio natural.
Terceira, pulei a 2. Tudo era meio natural. O homem escolhia da natureza aquelas suas partes ou aspectos considerados fundamentais ao exercício da vida, antigamente, valorizando diferentemente segundo os lugares da vida e as culturas, essas condições naturais que constituíam a base material da existência do grupo. Cada grupo era um mundo diferente do outro. A globalização tirou o S da palavra mundos, tornou o mundo único. Ainda não é único, né? Mas tende a, tá? Vamos lá. Então, pergunta tomando por base o contexto da citação anterior. Analise as afirmações, verdadeiro ou falso. Bem, o meio natural em sua generalidade era, no passado, utilizado pelo homem sem grandes transformações. Beleza? As transformações impostas às coisas naturais já eram técnicas, entre as quais domesticação de animal pode ser rudimentar, mas isso é uma técnica, não é mesmo? O cultivo de plantas, por mais rudimentar que seja, ele tem dentro de si uma técnica, tá certo? Sugerindo assim um momento marcante no qual o homem mudava a natureza. Claro que a população era pequena, as transformações eram menores no todo e também individualmente, tá? Mas ela já embutia uma técnica. A harmonia socioespacial era, no passado, inexistente, pois não havia limites para a utilização da natureza. Havia uma certa harmonia, sim, e havia limites também. Ora, o limite era a própria força humana e o próprio conhecimento humano, que evidentemente era menor naquela época. Nessa fase da humanidade, os sistemas técnicos tinham existência autônoma, não havendo assim uma simbiose com a natureza. Sempre houve, né? E as pessoas entendem, né? Que sempre haverá essa simbiose com a natureza. Então, 1 e 2 verdadeiros, lá em cima, gabarito, letra B de bola, você faz na sua casa, tá bom? Espero que eu tenha sido útil, bom estudo!